Senai, eu trabalho nos cursos técnicos, aprendizagem, qualificação na área de fabricação mecânica. Aqui está o nosso laboratório de fabricação mecânica e ele simula o ambiente industrial. Aqui nós temos, para a indústria metal mecânica, a parte de fabricação mecânica, tanto convencional, onde a gente interage diretamente com as máquinas, quanto lá no fundo a parte de máquina CNC, que depois nós vamos ver isso lá. No convencional eu vou mostrar para vocês equipamentos que auxiliam a gente na fabricação de peças. O que são peças? São partes de máquinas. Então nós utilizamos vários tipos de materiais que eu também depois vou explicar para vocês, e nós utilizamos máquinas e ferramentas para poder cortar esse aço que vem de certa forma bruta em barra. Nós compramos ele maciço em bruto e nós usamos ferramentas para fazer o que? O corte disso aqui. Essas ferramentas nós vamos colocar nas máquinas. Esta máquina é um torno mecânico, que gera aquela profissão do torneiro mecânico, e ela trabalha com ferramentas de corte. Essas ferramentas cortam o aço, tanto aqui como uma broca, para também fazer furações no material. Eu vou demonstrar para vocês rapidamente como é que eu faço para trabalhar com esse tipo de equipamento. Para que serve então uma máquina, um equipamento como esse? Ao invés de nós usarmos o esforço nosso, do corpo, nós utilizamos equipamentos para esculpir o que nós precisamos. E nós então utilizamos da tecnologia mecânica e de materiais para que isso aconteça. O torno mecânico, então, ele exige, esse tipo de trabalho exige que nós trabalhemos com uma certa segurança. Então, eu vou utilizar o óculos de proteção para proteger, a gente. Eu tenho as proteções da máquina também, para proteger contra o cavaco, que é o que sai do processo. Então, nessa máquina nós também trabalhamos utilizando cálculos, por exemplo, rotação. A rotação desta peça principal aqui. Como é que isso funciona, pessoal? Ela tem uma chave geral, a máquina, toda a parte do circuito elétrico, para que, quando ligado, a peça gire na rotação que a gente determinar. Então nós podemos colocar rotações maiores ou menores em função de cálculos técnicos que nós executamos. Rotações menores ou rotações bem mais altas. Deixa eu verificar aqui se está bem apertado, uma questão de segurança. Eu já havia feito isso, mas eu vou verificar novamente. E eu tenho rotações bem maiores, Mas quando eu utilizo cada rotação dessa? Quando eu, através do meu cálculo, que é eu que determino esse processo, eu tenho que fazer esse cálculo para saber exatamente qual é a rotação que nós vamos utilizar. Então eu ajusto ele conforme o que pede na máquina. Então, elimina essa questão de eu fazer força, Então eu vou executar uma usinagem, que é o processo aqui com esta máquina. Então, a ferramenta, enquanto a peça estiver girando, ela vai tocar na peça e vai executar o corte. Pode chegar mais próximo. Então, a peça está ali girando, eu vou chegar com a ponta da ferramenta e vou encostar. Vou aprofundar e vou levar, e ela vai executar o corte, vai tirar um pouco do material. Pode perceber que ela vai diminuir o diâmetro da peça, Então, volto, vou fazer isso de novo. Ela está cortando o metal. Então, esse tipo de processo é utilizado para fazer peças cilíndricas, de vários perfis, por mais complexos que sejam. Então, eu tenho que ter o domínio também do processo e a habilidade de trabalhar com a máquina. O que resulta nesse processo sempre é o cavaco que eles falam. O cavaco, ele já deve estar meio frio agora, é o resultante do corte. Então, assim como você corta o pão, sai o farelo, corta a madeira, sai o cavaco, do farelo também, o metal também, a gente corta, o resultante é o cavaco. Então, em todos os processos aqui dentro, eles resultam em cavaco, eles estão cortando o material. Então, o torno serve para isso. Eu posso tanto tornear ele por fora, como usar uma broca para executar uma furação.
e ele pode executar, fazer um furo na peça. Então, eu posso executar furos nas peças e futuramente usinagens internas para gerar uma característica interna da peça, não somente externa à peça. Isso tudo seguindo desenhos mecânicos. Nós seguimos desenhos para saber o que fazer, como é que estão as medidas, aqui eu tenho que fazer exatamente nas medidas, e nós utilizamos também instrumentos de medição, como relógios, e um instrumento muito comum que é o paquímetro. Isso são instrumentos que nós utilizamos. Então, para torneamento e fazer peças cilíndricas, né, é esse tipo de equipamento aqui na forma convencional. Para fazer peças com superfícies planas, nós utilizamos a fresadora, que eu quero mostrar para vocês. Então, a fresadora, como é que ela funciona, pessoal? Quando eu quero trabalhar peças de superfície plana, prismáticas, então a gente chama peças prismáticas com superfícies planas, nós trabalhamos na fresadora. Eu quero diminuir o tamanho dessa peça, por exemplo. Eu vou fixar ela numa morsa, não numa placa como ela estava na máquina. Aqui, o interessante é que a peça vai ficar parada, e lá no torno a peça girava. Lá a ferramenta ficava parada e se deslocava contra a peça. Aqui, esta ferramenta aqui, pessoal, então ela é uma ferramenta que tem várias pastilhazinhas que cortam aço. Essas pontas amarelas aqui, ó, nós temos 5 delas aqui que quando giram ela corta o aço. Então, em vez da gente estar lá esfregando, limando, serrando, lapidando, como antigamente o pessoal fazia, aqui eu tenho uma fresadora que vai fazer toda a remoção do material de forma rápida. Percebam, essa máquina ela trabalha com 3 eixos numa coordenada cartesiana. Lá no torno somente 2, o comprimento e o diâmetro. Aqui eu tenho a altura, que é C, o longitudinal, que é X, e o transversal, que é Y, um plano cartesiano, X, Y, Z. Ligando a máquina, então ela tem um painel aqui onde eu consigo controlar cada posição de eixo. E eu vou ligá-la. Então o eixo árvore dá o giro, eu posso movimentar para fazer a aproximação. Que também exige uma certa habilidade, cuidados básicos da máquina. Um pouquinho, Roger. E aí, eu posso saber quanto de material eu vou remover. Por exemplo, eu zerei e coloquei no eixo Z 0,5 milímetros, porque a escala de trabalho nossa, dentro do sistema métrico internacional, nós trabalhamos em milímetro, que é a milésima parte, né, de 1 metro. Então, milímetro, né, milésima parte. E olha só, novamente eu vou usinar e vou gerar cavaco. Ó, está saltando ali de dentro o cavaco, que é o metal sendo cortado. E observa como está ficando a superfície da peça. Então esse processo de fresamento ele compreende dezenas de ferramentas diferentes que podem fazer diferentes características na peça. Eu estou fazendo o faceamento. Observa que eu acabei de cortar a superfície da peça. E a ferramenta está girando. Se eu quiser fazer mais alguma profundidade, ó, eu incrementei novamente, agora eu vou usinar novamente. Ó, segundo passo, ó, ele está trabalhando na superfície da peça. Está cortando a peça, perceba que ele gera cavaco. Então essa peça, esse tipo de máquina, esse processo, ele também tem as velocidades calculadas, os avanços, tudo. A gente tem que ter certa experiência para trabalhar aqui. Só que olha a facilidade que eu estou trabalhando e olha como ele reduz o meu esforço físico com relação a isso, né? Além de que eu posso trabalhar isso tudo em automático, a máquina fazer isso, esse movimento, e eu controlando a velocidade e o motor que vai fazer puxar e empurrar esse processo.
Então, para finalizar o trabalho, né? Essa máquina ela contém alguns sistemas de proteção igual aquela lá, tanto que olha simulando para vocês. Eu vou ligar a máquina. Quando eu abrir o sistema de proteção, olha aqui, ó, ele desliga a energia da máquina. Para voltar a trabalhar, não basta só fechar. Eu tenho que reenergizar para poder ligar a máquina. Então é um sistema que exige proteção conforme normas a NR12, basicamente, de hoje, exige isso. Então, o que eu tenho aqui, ó, sim, uma superfície usinada. Ela bruta, como vem a barra da gente, e nós cortamos, fizemos canais e outros detalhes na peça para chegar a um produto que eu posso usar no automóvel, como peça, em máquinas, equipamentos em geral, para fabricação de peças. Até se tu olhar a própria máquina, ela foi feita desta forma, através de cortes e gerando fabricação de peças. Isso é o formato convencional. Eu interajo fazendo com que ela se movimente. As máquinas CNC que eu quero mostrar para vocês, elas não vão necessitar do meu esforço físico de ficar trabalhando com elas, girando manivelas, fazendo com que elas se movimentem com o meu movimento do corpo. Elas são programadas. E a gente usina na mecânica normalmente alguns materiais, pessoal. Aqui eu tenho 3 exemplos de materiais básicos, metálicos. Eu tenho o latão, eu tenho o alumínio, que é muito leve, e eu tenho um aço. Esse é o inoxidável. Eu poderia ter também o aço não inoxidável, aço carbono, né? E esse é um alta liga. Esse aqui é um aço carbono ou baixa liga. Então eu tenho 4 materiais básicos aqui. O que diferencia um do outro, né? Um aço inoxidável, ele não reage à oxidação, ele não enferruja, vamos dizer assim, muito utilizado em utensílios domésticos, máquinas de tinturaria. Em geral, o alumínio, muito empregado em função de ser extremamente leve e resistente. E o latão e o bronze, que são ligas derivadas de cobre, que são utilizados para buchas, materiais anti-fricção em geral. Então eu tenho esses materiais para fabricação de peças em geral, fora os polímeros, que são os plásticos. E a gente usina muito isso em CNC, porque o CNC é uma máquina desenvolvida para repetibilidade e perfis complexos. Por exemplo, um desenho como esse aqui, olha, eu tenho uma peça cheia de curvas, uma peça cilíndrica, que é um torno CNC, cheio de medidas complexas, e ela é executável aqui dentro de forma repetida. Eu tiro uma, coloco, ela faz a outra, tudo praticamente igual. O operador, quem trabalha com a máquina, o que ele tem que fazer? Normalmente a gente tem alguns níveis de pessoas que trabalham com esse tipo de máquina. Existem os operadores, que eles colocam e tiram as peças, se não tiver um robô já para fazer isso, né? E aí eles... Aqui dentro, ó, o cara pode colocar e retirar as peças e controlar as medidas. A máquina, então, funciona igual um torno convencional. Ele tem a placa e tem as ferramentas. Essas ferramentas tombam automaticamente conforme solicita pelo programa. Então, eu tenho um operador que só opera a máquina. E eu tenho o cara que é o preparador e programador. O programador, o que ele faz? Ele vem aqui, pessoal, e ele faz um programa escrito através de coordenadas cartesianas. Pode ver que tem X e Z aqui dentro com muita frequência e outros códigos que o programador ele tem que saber para pegar o desenho e transmitir isso aí numa forma de uma linguagem. Você se comunica com a máquina numa linguagem chamada código G, que o pessoal fala, é uma linguagem padrão, universal e ISO, né? Que é o código G. Percebam que tem vários Gs aqui dentro também, e cada linha dessa, cada bloco, executa um comando para a máquina e ela vai executar o que está aqui. Se você programar errado, ela faz errado, né? Então, e você tem que preparar a máquina para fazer o teu produto. Não é simplesmente bota o programa e ela faz. Não, eu tenho que colocar a ferramenta que eu quero que ela faça. Eu tenho que ajustar o sistema para fixar a peça do jeito que tem que ser para prender a peça. E aí depois fazer os testes para daí executar. Eu vou fazer uma simulação sem peça para vocês verem como é que essa máquina funciona. Então eu vou executar esse programa e aí eu vou ligar a máquina. Então eu tenho toda uma interface aqui, eu vou gerar um ciclo start. Ele já está no modo automático, eu vou gerar um ciclo start.
por favor. Vocês vão perceber que a máquina aqui dentro ela se movimenta sozinha. Ó, troca a ferramenta, liga a placa conforme eu necessito. E aí ela vai executar os movimentos para fazer a peça. E ela calcula até a rotação sozinha. Eu só coloco o limite máximo e a velocidade de corte. E ela calcula essa rotação pelo diâmetro que está. Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Isso ele faz em função de velocidade superficial da peça. E aí, olha só, todos os movimentos, ó, eu estou com as mãos aqui. Ó, ela executa, troca a ferramenta, todos os movimentos, então ela faz autônoma. Isso, então, é uma máquina para repetição. Se eu tenho uma indústria que tem esse tipo de equipamento, normalmente, vamos supor, algumas indústrias em Brusque têm isso, vários tipos desses aqui. E aí eles têm o operador que simplesmente opera a máquina. Vários operadores. E tem 1, 2 programadores. E preparadores, alguns também. Então, é mais um exemplo de como você tem máquinas que facilitam a produção de peças sem ter, vamos dizer assim, um esforço físico humano. Isso facilita muito e vamos dizer que ela nos deixa no nível industrial e de produtos que nós temos hoje. Então, mais para a gente ter isso aqui, nós temos que ter muita tecnologia de máquinas, de ferramentas, de processo, de materiais e também ter operadores qualificados, pessoas qualificadas com conhecimento técnico e prático para fazer isso aqui. Então, essa é uma necessidade do mundo que nós estamos, né? A indústria está cada vez mais carente de pessoas que tenham esse conhecimento técnico e tecnológico. Então, esse tipo de equipamento, como outro que nós temos ao lado aqui, e todos os que nós temos nessa oficina, eles simulam o ambiente industrial. Ó, o que ele fez? Ó? Como se ele tivesse finalizado a peça, ele acabou e finalizou, e ele para esperando que eu tire uma e coloque outra peça. Certo, pessoal? Agradeço o empenho e a dedicação de vocês. Tomara que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu, obrigado.